Salve, salve, galerinha! Estamos juntos mais uma vez para uma aula online. Espero encontrar todos bem, saudáveis e com muita vontade de aprender química. Galera, peço sempre que você se inscreva aí no meu canal, me ajude a espalhar um pouco de química nesse ambiente selvagem, hostil, agressivo. Galerinha, trago para vocês agora um curso sobre radioatividade, outro assunto de grande incidência nos vestibulares e também presente no programa do Enem, tá? Essa primeira aulinha eu chamei de parte 1, onde estaremos trabalhando os conceitos básicos a respeito dos fenômenos nucleares e as maneiras pelas quais os átomos instáveis poderiam emitir radiações, ok? Vamos juntos, então, para a nossa primeira aula dentro da radioatividade. Gostaria de iniciar fazendo menção aos cientistas que historicamente tiveram vínculo com a radioatividade. Poderíamos dizer que a radioatividade ela vai começar com o cientista francês Henri Becquerel. Vou ler um trecho com vocês aqui e mostrar logo na sequência qual seria o contexto. Como o Sol não voltou a aparecer durante vários dias, revelei as chapas fotográficas a 1º de março, na expectativa de encontrar imagens muito deficientes. Ocorreu o oposto. As silhuetas apareceram com grande nitidez. Pensei imediatamente que a ação poderia ocorrer no escuro. Galera, Becquerel era um dos amantes da fotografia, tinha isso como hobby, e tinha algumas lâminas de chapas fotográficas virgens numa determinada gaveta. Numa outra gaveta acima, ele tinha ali minerais em que ele estava fazendo estudos, e esses minerais eles tinham o elemento químico urânio. E a primeira percepção que ele tem do fenômeno radioativo vem exatamente de as chapas fotográficas estarem marcadas em função de algum tipo de energia que estava sendo emitida por aquele mineral que estava na gaveta. Então, Henri Becquerel é o primeiro a mencionar a possibilidade de um determinado material emitir alguma forma de radiação sem sofrer previamente um tipo de excitação, ok? Gostaria de apresentar para vocês também o casal Curie, Marie Curie, que é uma polonesa, e vai se naturalizar francesa em função do casamento com Pierre Curie. Um casal extremamente estudioso, que passou a estudar alguns minérios na procura aí de alguma atividade semelhante ao que estava sendo observado por Becquerel. Então, Marie Curie, por volta de 1898, ela vai constatar outros elementos que têm atividade, inclusive superior ao urânio. Marie Curie é a primeira cientista a utilizar a palavra radioatividade, que vai derivar de um dos elementos em que ela descobriu essa atividade, que é o rádio. E ela também, na descoberta de um outro elemento, faz uma homenagem à sua terra natal, que é o polônio. Então, o casal Curie, ele fica famoso por caracterizar a presença de alguns elementos que iriam manifestar aquela propriedade de emissão de energia ou partículas, né, sem ter sofrido ali uma excitação prévia. Os três, Becquerel, Marie Curie e Pierre Curie, ganham juntos, em função desses estudos, o prêmio Nobel, ok? Bom, com destaque também muito relevante, temos que citar Ernest Rutherford. Sabemos que Ernest Rutherford é o responsável pela elaboração de um modelo atômico, inclusive um modelo atômico que usa a radiação alfa, né, para sua elaboração, e vai ser feita ali a proposta da existência de núcleo, eletrosfera, núcleo positivo, eletrosfera com carga negativa, tudo aquilo que a gente sabe lá do modelo atômico de Rutherford. Mas eu gostaria de destacar os seus estudos dentro da área de radioatividade, inclusive sendo um dos responsáveis pela caracterização de algumas formas de radiação. A seguir você observa aqui a experiênciazinha, uma experiência que mostra... Gente, esse barulho foi um defeito visual, né? Um defeito sonoro
ocorrido aqui para me dar um susto e eu vou deixar ele na aula, tá? Galerinha, o nosso amigo Ernest Rutherford, ele vai ser então responsável pela caracterização da radiação alfa, beta, gama. Obviamente ali era uma caracterização ainda superficial em função da deficiência de equipamentos técnicos, mas assim, uma experiência muito simples como essa que apareceu aqui, fez esse barulho enorme, essa agressividade que a gente não teria necessidade de ouvir. Mas olha lá, a radiação beta sendo atraída por uma placa carregada positivamente, radiação alfa sendo atraída por uma placa carregada negativamente, a gama não sofrendo esse desvio. Obviamente, qual a grande importância que Rutherford ganha? Pelo fato de ser ele o cientista responsável por caracterizar que aqueles fenômenos que estavam sendo destacados pelos cientistas anteriores, eles tinham origem nuclear. Então, ali, a partir de Rutherford, nós vamos tratar como radioatividade um fenômeno típico do núcleo, ou um fenômeno nuclear, ok? Bom, gente, dentro então da parte histórica, gostaria muito que você lembrasse de uma forma resumida de Becquerel por ter sido o primeiro, utilizando a caracterização ali de alguns minérios com a presença de urânio. Marie Curie e Pierre Curie que deram sequência ao estudo e isolamento de outros elementos com atividade nuclear. Rutherford por ter proposto o modelo atômico, caracterizado algumas formas de radiação e, sem dúvida nenhuma, ter propiciado a possibilidade de dar uma origem para aqueles fenômenos e colocar o núcleo como sendo o responsável por aquelas emissões, ok? Bom, a gente vai agora para uma pequena revisão sobre a estrutura do átomo e eu gostaria, a princípio, de usar o modelo Rutherford-Bohr, tá? Não tem necessidade aqui para a gente falar de radioatividade, de inserir a questão do modelo atual. Então, no modelo Rutherford-Bohr, a gente vai falar de duas regiões distintas, o núcleo de carga positiva, onde estariam prótons e nêutrons, e a eletrosfera, onde orbitam os elétrons, tá? De uma forma um pouquinho mais aprofundada, nós poderíamos citar algumas partículas elementares, né? O que seria, na verdade, partículas elementares? São partículas que ainda, diante aos instrumentos da física moderna, não foram divididas. A gente vai dividir essas partículas elementares em quarks, leptons e bósons, tá? Só de uma forma resumida, os quarks dão origem às partículas pesadas, como prótons e nêutrons. A gente tem como exemplos de quarks naturais o up e o down. Os leptons são partículas leves, com massa extremamente pequena, podendo inclusive ser desprezada, como é o caso dos elétrons. E, obviamente, bósons são partículas sem massa que propagam as forças do universo. Temos como exemplo aí, de uma forma recente, a citação do bóson de Higgs, ok? Bom, gente, uma pequena revisão sobre o átomo, para a gente entender que o que a gente conhece hoje sobre a questão atômica nos permite perceber que o núcleo é uma região complexa e ali nós não temos só força elétrica, só força magnética, nós temos outras forças envolvidas. Inclusive a gente chama de força nuclear ou força forte, as interações que permitem a união dessas partículas pequenas que vão dar origem a prótons, nêutrons, que são efetivamente as partículas nucleares. Bom, no terceiro momento da nossa aula agora, nós vamos partir para algumas considerações que são extremamente importantes dentro da atomística e dentro da própria radioatividade para a gente entender o que vem à frente. Gostaria de começar caracterizando as três partículas fundamentais do nosso átomo, tá? Chamamos de partículas fundamentais as partículas importantes da composição atômica. Gostaria de caracterizar o próton, que tem uma massa relativa 1 e uma carga mais 1, né? Lembrando que essa carga nós estamos falando de mais 1 da carga elementar. Temos o nêutron, que tem carga relativa, ou massa relativa igual a 1 também, e carga 0. Lembrando que a massa do nêutron ela é levemente superior à do próton. Essa diferença vem nas casas decimais. Nós vamos desconsiderar. E o elétron, que tem uma massa
1836 vezes menor do que o próton e o nêutron, e tem carga menos 1 da carga elementar, ok? Então essa seria a caracterização das 3 partículas fundamentais. Considerações importantes, né, que virão agora: a definição de radioatividade e alguns termos e observações que faremos em relação a essa parte da matéria. É sempre bom lembrar, gente, que hoje nós vamos caracterizar 3 fenômenos da natureza. Os fenômenos físicos, em que não tem mudança da composição material. O fenômeno químico, em que vai acontecer reação química, mudando a composição, e automaticamente nós vamos tratar essa transformação química como uma transformação da eletrosfera. E nós teremos os fenômenos nucleares, que são fenômenos pelos quais estruturas internas ao núcleo devem sofrer alteração, ok? Definição de radioatividade, né? É um fenômeno natural pelo qual núcleos de átomos de certos elementos emitem radiações de modo a adquirirem a estabilidade. Só lembrando, galera, que a radiação ela pode ser energia, ela pode ser partícula, tá? Nós vamos ver que na maioria dos fenômenos nucleares ocorre a emissão de partículas e energia, tá? Bom, então tá aí. O que seria então a ideia de você falar em radioatividade? A radioatividade, ela é, na verdade, um fenômeno que vai acontecer de forma espontânea, transformando o núcleo de um átomo que tinha uma determinada instabilidade no núcleo mais estável, através de emissão de partículas e ou energia, ok? Muito bom. Sempre lembrando, gente, que todos os fenômenos envolvendo o núcleo acaba, de uma certa forma, sendo tratado como fenômenos radioativos. Mas a radioatividade em si, nós estamos ao pé da letra tratando daqueles fenômenos que são naturais, ok? Bom, considerações importantes sobre radioatividade. A primeira, não existe uma única explicação para uma instabilidade nuclear. Nós sabemos que esses conceitos relacionando a estabilidade nuclear, eles são muito complexos, né? Inclusive, não vem muito ao caso, e a gente não entra nesse mérito quando estamos estudando essa matéria no ensino médio. Mas, obviamente, pensando nas forças elétricas, a relação entre prótons e nêutrons seria uma das possibilidades que nós temos de avaliar a instabilidade nuclear, tá? Então, a razão entre prótons e nêutrons é uma possibilidade que nós temos de definir a estabilidade nuclear. Essa é uma pequena observação que gostaria de fazer. Chamaremos de radioisótopo ou radionuclídeo o isótopo do elemento que tem atividade nuclear, ou seja, que é radioativo. Então, quando eu falo lá um radioisótopo do carbono, aí eu estou mencionando um dos isótopos do carbono que teria a possibilidade de emitir radiação. Temos uma observação também muito importante, essa eu queria dar um destaque para ela. Vamos ler juntos aqui, ó. A intensidade da radiação emitida por um isótopo qualquer é essencialmente uma propriedade do núcleo do átomo e, portanto, independe de qualquer fator químico ou físico a que o isótopo esteja submetido, tais como o estado físico, formato, se está dissolvido ou não, em que temperatura ou pressão está submetido. Então, galera, quando você pega ali um determinado radioisótopo, não interessa se ele está aquecido, resfriado, se na verdade nós temos ali ele na forma de óxido, de ácido, de base, a composição química dele, triturado em pó, ou se mudou o estado físico, nós estamos falando de uma emissão que parte do núcleo. E essas alterações sugeridas, elas não têm vínculo direto com o núcleo, tá? Então, se você resfria um material radioativo ou aquece, a emissão nuclear dele não será alterada, tá? Essa é uma propriedade extremamente importante. Bom, seguindo com as nossas considerações importantes, todo elemento possui isótopos radioativos.
Então, todos os elementos que nós temos ali constando na tabela periódica, ele vai ter isótopos radioativos. No entanto, o elemento só será considerado radioativo se seu isótopo mais abundante for radioativo. Ok? Para a gente entender isso um pouquinho melhor, eu cito aqui como exemplo o prótio, deutério e trítio, que são os isótopos do hidrogênio. Isótopo 1, 2 e 3, né? Perceba aí o prótio que não tem nêutrons, o deutério tem um próton e um nêutron, e o trítio que tem 2 nêutrons e um próton. Eles são isótopos entre si, obviamente, com essa diferença no número de massa. É uma coisa interessante, o trítio, o deutério, são elementos radioativos. São isótopos radioativos, o termo certo seria esse. No entanto, o elemento hidrogênio não será colocado como elemento radioativo. Por quê? O prótio, que é o mais abundante dos isótopos, ele não apresenta atividade nuclear. Você entendeu, então? Para que um elemento seja considerado radioativo, o isótopo mais abundante dele tem que ter atividade nuclear. Lindo, galera? Muito bacaninha, legal. Mais uma consideração interessante, que vem inclusive lá do estudo da tabela periódica, nós vamos chamar de elementos transurânicos todos os elementos que vêm após o elemento 92, que é o urânio. Você entende? Então esse transurânico, ele está, na verdade, expressando o pós-urânio, ok? Todo elemento que vem depois do urânio, ele é um elemento artificial. Se ele é um elemento artificial, ele vai manifestar instabilidade nuclear. Portanto, ele necessariamente será radioativo. Então, todos os elementos com número atômico superior a 92, nós vamos considerar como elementos transurânicos e, portanto, radioativos. Bom, agora vem o detalhe. Fica aquela lógica que a pessoa poderia seguir e falar, então todos que vêm antes do urânio são necessariamente naturais e são chamados cisurânicos? Não. Na verdade, nós vamos chamar de cisurânicos os elementos que vêm antes do urânio e que são artificiais. São elementos em que o percentual isotópico deles na natureza tende a zero. A gente vai considerar, então, esses elementos como inexistentes na natureza e que, se fosse necessário o uso dos mesmos, eles teriam que ser sintetizados em aceleradores de partículas. Nós temos 4 elementos que vêm antes do urânio e são considerados já, até a gente poderia utilizar o termo extintos na natureza. Tecnécio, o elemento 43, o promécio, que é o elemento 61, o astato, o elemento 85, e o frâncio, o elemento 87. Então, esses elementos que vêm antes do urânio e são artificiais, são considerados elementos cisurânicos. Ok? Gente, feita as considerações importantes, nós vamos agora para o estudo das emissões naturais. Quais são as maneiras pelas quais átomos instáveis poderiam se tornar mais estáveis a partir de emissão de radiações? Primeira emissão que vamos conhecer é a radiação alfa. O que é, na verdade, a radiação alfa? É um pedaço de núcleo formado de 2 prótons e 2 nêutrons. Estamos falando, então, de uma radiação que é muito semelhante ao átomo de hélio e que, na verdade, se converte em hélio quando está no ar. Ela vai promover uma ionização no ambiente, roubando, vamos dizer assim, 2 elétrons e se transformando em hélio. Então você vai ver em alguns exercícios e algumas representações o hélio sendo utilizado para fazer menção à radiação alfa. Tá? Sempre lembrando que na representação de partículas, nós vamos colocar a carga na parte inferior e a massa na parte superior. Então, alfa com a representação 2 embaixo, 4 em cima. Estamos falando de uma radiação de carga positiva, então a radiação que seria atraída por placa carregada negativamente. Estamos falando de uma radiação que, comparada às outras, é lenta, mas ela pode alcançar até 5% da velocidade da luz. Então você entende que esse lenta que eu acabei de mencionar é um lento extremamente relativo, ok? Bom, o poder de penetração dessa radiação é baixo,
por se tratar de uma radiação pesada e de velocidade menor, comparada às outras. Ela pode ser retida, por exemplo, uma folha de papel de 7 centímetros, uma camada de papel ou uma camada de ar de 7 centímetros, desculpa. Bom, obviamente, essa parte que eu coloquei em vermelho aqui, a gente não tem que decorar isso, é só uma curiosidade que é colocada para você entender o conceito. Então eu vou falar o seguinte, ó, tem baixo poder de penetração. Peraí, se ela pode ser retida por folha de papel, camada de ar, obviamente nós temos então uma radiação que não penetra a pele. Então a alfa sozinha, ela vai causar danos insignificantes à saúde humana. Podendo, no máximo, se a pessoa ficar muito tempo exposta à fonte numa distância muito pequena dela, causar queimaduras superficiais, ok? Então nós estamos falando de uma radiação pesada, positiva, de baixo poder de penetração, com danos insignificantes à saúde, alto poder ionizante do ambiente, já que ela tem essa capacidade de roubar elétrons para se transformar em hélio, né? E, obviamente, estamos falando de uma radiação, comparada às demais, que é lenta, ok? Bom, vamos à radiação beta. Radiação beta, na verdade, são elétrons que estarão oriundos do núcleo de uma transformação que eu vou te apresentar agora. Então, o que é, na verdade, a radiação beta? A representação dela vai ser com -1 embaixo, que é a carga, e 0 em cima. Lembrando que esse 0 não é de ausência, é um 0 de desprezo. Nós estamos falando de uma partícula, então ela tem massa, mas uma massa que nós vamos desprezar. Se você lembra da caracterização que fizemos agora há pouco na aula, o elétron tem carga -1 e massa desprezível. Então a radiação beta é um elétron. Só que um elétron de origem nuclear. Como isso efetivamente ocorreu? Na verdade, uma transformação nuclear que é possível é um nêutron se converter a um próton. A gente não entra no mérito dessa transformação, como isso se dá. Muitos mencionam a composição do próton-nêutron, que é o up e o down, que é uma reorganização dessas partículas no núcleo, mas eu queria que você focasse simplesmente em entender que quando o nêutron vira um próton, a massa praticamente não altera, ok? A massa praticamente não altera. Mas eu precisaria de uma partícula com carga -1 para, somada ao próton mais 1, dar a carga 0 do nêutron. E é exatamente aí que surge o elétron. E foi comprovado também que uma micropartícula ela vai sair junto com o elétron, que é o neutrino. Recebe esse nome por ter carga 0 e ser parecido com o nêutron, apesar de ter uma massa também próxima de 0. Galera, eu pus aqui essas bolinhas para você ter um pouquinho da dimensão do tamanho dessas partículas, né? O nêutron mais ou menos do tamanho do próton, o elétron muito pequeno e o neutrino menor ainda. Então, galera, o que é a beta? Vai ser um fluxo de elétrons que vai sair de dentro do núcleo quando o nêutron se transforma num próton. E essa transformação é que vai gerar a estabilização momentânea daquele núcleo. Tá? Eu falo momentânea porque pode ser que ele tenha necessidade de emitir outras formas de radiação até alcançar um estágio de maior estabilidade. Mas a radiação beta tem essa origem, quando o nêutron se converte num próton. Esse elétron e neutrino que sobraram dessa conversão serão arremessados para fora do núcleo com uma velocidade interessante. Então vamos lá, a beta, eu posso falar então que é um elétron de origem nuclear, tem carga negativa, portanto atraída por placas carregadas positivamente, atinge uma velocidade de até 95% da velocidade da luz e vai ter um poder de penetração maior que a alfa, bem maior por sinal. Pode ser retida por uma chapa de alumínio de 1 centímetro ou uma de chumbo de 2 milímetros. Então nós precisamos aí de lâminas metálicas para reter a radiação beta. Lembrando que a beta, nesse caso, então, ela consegue penetrar a pele. Ela penetra a pele em até 2 centímetros, portanto, ela atingiria a corrente sanguínea.
E isso já passa a causar danos sérios à saúde, né? É uma radiação que, quando a pessoa está exposta, já começa ali a ter uma diminuição nas células de defesa, e aí outras consequências são trazidas, já que pode alcançar o sangue, automaticamente nós teríamos, através da circulação, essa radiação causando danos em praticamente todos os órgãos, tá? Então, galera, olha que bonitinho, você entendendo que a beta, ela vem de uma conversão de um nêutron a um próton. E aí já vai guardando, né? Se ela agora vai ter um próton a mais, é isso então que justifica que quando um elemento emite radiação beta, ele vai ter o seu número atômico aumentado em uma unidade. Esse princípio de conversão do nêutron ao próton ficou conhecido como princípio de Fermi, ok? Bom, galera, gostaria de te apresentar também a radiação gama. Perceba que eu não falei partícula. Falei radiação porque gama não é partícula. Ela é uma onda eletromagnética de alta frequência. Eu coloquei esse espectro aqui, onde aparece rádio, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, o UV, que é a radiação ultravioleta, né? O herói fala os raios ultraviolentos, né? Na verdade, UV, ultravioleta, gente. Raio X, raios gama. Então, galera, qual é a diferença que nós temos, por exemplo, da radiação gama para a luz visível? Frequência. Então, nós estamos falando de uma onda eletromagnética de uma frequência mais elevada, tá? Sempre bacana lembrar isso. Então, olha lá, a radiação gama, elas são ondas eletromagnéticas semelhantes ao raio-x. Moçada, o raio-x, ele não necessariamente precisa ter origem nuclear. Existe um ou outro fenômeno nuclear que pode emitir raio-x. Mas o raio-x que nós conhecemos dos hospitais, onde é feito lá o exame do tecido ósseo, nós estamos falando de um raio-x de natureza elétrica, tá? E não de natureza nuclear. Então, se fosse assim para a gente caracterizar o fato de você ir lá fazer um exame de raio-x ou ser submetido à radiação gama, a principal diferença é que ao fazer o exame de raio-x, você está submetido a uma onda eletromagnética de frequência alta, mas não tão alta quanto a radiação gama. Sem contar que o raio-x ali, ele não necessariamente é de origem nuclear. E na gama nós vamos ter essa radiação com origem nuclear. Gama não tem carga, não tem massa, pode alcançar a velocidade da luz quando nós estamos falando do vácuo, né? Altíssimo poder de penetração, precisando de materiais de alta densidade para sua retenção. E, obviamente, uma pessoa exposta à radiação gama tem praticamente todos os órgãos expostos a essa radiação. Então, é a radiação que vai causar mais danos à saúde. Sempre lembrando que a radiação gama, ela é uma das responsáveis, por exemplo, por alterações genéticas, que é uma das consequências mais graves que nós temos para a questão da radiação, né? O fato de você estar exposto à radiação, ter a possibilidade de algumas células sofrer alguma mutação e gerar doenças futuras que estão relacionadas exatamente à questão genética, tá? Uma observação interessante, tá, galera? A maioria dos fenômenos nucleares de emissão de partículas tem acompanhado com ele a emissão de radiação gama. Então, se um elemento emitiu alfa, provavelmente ele emitiu alfa e gama. Se ele emitiu beta, provavelmente ele emitiu beta e gama. Então, a gama ela vai acompanhar a maioria das transformações que nós temos a nível nuclear, ok? Bom, galerinha, vou te apresentar agora, dando sequência aqui, eu queria falar sobre o poder de penetração das três radiações. E para a gente poder comparar, eu coloquei aqui o raio-x, que é uma onda eletromagnética semelhante à gama, e o nêutron, que mais à frente nós vamos falar da bomba de nêutrons, que é uma bomba de fusão nuclear, em que a energia liberada pela bomba faz com que a velocidade alcançada pelos nêutrons seja uma velocidade fabulosa. E a gente vai ver uma coisa interessante, apesar do nêutron ter uma massa relativamente alta, o fato dele não ter carga e ser submetido a uma energia tão grande faz com que o nêutron tenha um poder de penetração considerado alto,
quando você compara com as outras partículas, tá? Então vamos lá, ó. Nós temos aqui partícula alfa sendo retida por papel. Óbvio, gente, que isso é meio que uma tela explicativa e não tá ali a espessura de cada lâmina dessa, que faria diferença, obviamente, nessa retenção. Então é uma forma meio que simbólica da gente entender que alfa não transpõe o papel, beta não transpõe o nosso corpo. Raio-X transpõe o papel, o corpo poderia ser retido por lâminas de aço, ok? Ou concreto. Raios gama já poderia atravessar papel, o corpo, dependendo da espessura da lâmina de aço, ela vai atravessar, ficando retida, por exemplo, no concreto, no chumbo, em materiais de alta densidade. E aí, olha a curiosidade interessante, o nêutron, que dependendo da velocidade que ele alcance, ele poderia ter um poder de penetração igual ou superior à radiação gama. Como nós estamos falando das 3 radiações clássicas de emissão nuclear, alfa, beta e gama, gostaria que você soubesse que alfa tem poder de penetração menor que a beta, que é menor do que a gama, ok? Nesse caso, nós estamos falando das 3 radiações com o aumento da massa e a diminuição do poder de penetração, ok? Sempre lembrando, gente, que essas radiações de origem nuclear que nós estamos comentando, elas são chamadas também de radiações ionizantes, ok? Leis da radioatividade. O que aconteceria com um elemento radioativo ou um radioisótopo quando ele emite uma radiação alfa? Então, a primeira lei de Soddy diz que, ao emitir uma alfa, aquele radioisótopo teria seu número de massa reduzido em 4 unidades e seu número atômico reduzido em 2 unidades. O que eu gostaria que você imaginasse é exatamente isso. Um núcleo simplesmente joga um pedaço desse núcleo com 2 prótons e 2 nêutrons fora para se tornar um isótopo menor e provavelmente mais estável, tá? Vamos ver um exemplo aqui. O tório 230, ao emitir uma radiação alfa, se converte ao rádio 226. Perceba que o 90 menos 2 deu 88, que é o número atômico do rádio, e o 230 menos 4 dá o 226, que é o número de massa do rádio. Falando de uma forma bonitinha, você poderia dizer, então, que o tório transmutou a rádio por emissão alfa. O tório transmutou a rádio por emissão alfa. Isso, então, está fazendo jus à primeira lei da radioatividade. Nesse pequeno desenho, você percebe urânio 238 emitindo um hélio, como eu havia dito para vocês, ele representa a alfa por hélio, né? Para transmutar a tório 234. Lembrando que aqui não é legal a gente falar assim, reagente, produto, como a gente fala na química de uma forma geral. Isótopo de origem, isótopo formado, tá? Então, o isótopo de origem aqui foi o urânio 238. O isótopo formado 234. Bacana, galera? Vamos à segunda lei da radioatividade, que permite a gente estudar a emissão da radiação beta. Radiação beta, como a gente percebeu, é a conversão de um nêutron próton. Então, ao emitir uma beta, o número atômico do átomo de origem vai aumentar 1 unidade. Você está trocando um nêutron por um próton. Então, ele vai ter um próton a mais. E a massa praticamente não sofre variação. Então, nós teremos a formação de isóbaros entre si. Então, X com o número de massa A forma o isótopo Y com o número de massa A. Eles são isóbaros entre si. Exemplo, carbono 14, que é utilizado lá na datação de fósseis, né? Ele é um beta-emissor. Então, vai ter aqui uma emissão da radiação beta, ele vai se transmutar ao nitrogênio 14. Perceba que o número de massa não sofreu alteração, porque você trocou um nêutron por um próton e eles têm praticamente a mesma massa. E nós tivemos aí o aumento do número de prótons em 1 unidade. Então, você percebeu que a emissão beta sempre forma o elemento consecutivo ao elemento de origem
na tabela periódica. Então, o carbono que está na família 14 está transmutando ao nitrogênio que está na família 15. Tá? Então, uma família consecutiva. O desenho mostra o césio 137 emitindo um elétron, né? Aí você sabe que esse elétron é de origem nuclear, porque o nêutron resolveu virar próton, e está transmutando a bário 137. Então nós temos aí um outro exemplo em que você tem o césio 137 transmutando a bário 137 por emissão beta, ok? Bom, gente, o pósitron é uma radiação que tem as mesmas propriedades da beta, só que com carga positiva. E esse pósitron, também conhecido como antibeta, ele tem origem no inverso que nós vimos no princípio de Fermi. Em vez de um nêutron virar um próton, agora é o próton que vira nêutron, formando aí a radiação pósitron mais neutrino também, tá? O 00. Bom, gente, queria te apresentar o pósitron, que é uma possibilidade interessante que nós temos também, a mais, de estabilização nuclear. Então, por exemplo, olha o carbono 11, ao emitir um pósitron, que seria um elétron positivo, ele, em vez de aumentar uma unidade no número atômico, ele diminui uma unidade. Porque agora é um próton que desapareceu e está sendo substituído por um nêutron, tá? É sempre bacana lembrar que o símbolo da beta e do pósitron é o mesmo, com a disserção do sinal. Então, nós temos a diferença no sinal. Existe uma curiosidade interessante que, se você acelera num acelerador de partículas um pósitron para colidir frontalmente com a beta, nós teremos a conversão em gama. Nós estamos convertendo duas micropartículas, né, que tem massa desprezível, mas tem a massa, em onda eletromagnética. Então seria uma forma da gente converter matéria em energia por colisão. Isso ficou conhecido como a aniquilação material, tá? É daí que surge aquela teoria da física quântica de que uma colisão frontal de uma partícula e sua antipartícula daria aniquilação material e conversão em energia, tá? Isso mais como curiosidade. Eu queria, na verdade, deixar para você a possibilidade de, em vez de emitir uma beta, emitir um pósitron, que seria a antibeta, ok? Gente, como última teoria nessa primeira aula nossa, eu gostaria de falar de metaestabilidade. E eu gostaria de citar essa metaestabilidade através de um exemplo, tá? O molibdênio 99 é um dos isótopos que nós temos com atividade nuclear e ele é beta emissor. Ao emitir uma radiação beta, ele se converte ao elemento tecnécio 99. Então não tem alteração da massa, tá? E você tem um número atômico aumentando uma unidade. O tecnécio é o elemento 43. Perceba esse asterisco que aparece em cima do tecnécio? É uma marcação que nós vamos utilizar para dizer que o nosso elemento tem metaestabilidade. A maioria das questões que caiu em vestibular sobre metaestabilidade, ele cita essa metaestabilidade no próprio texto. O que você tem que saber? Que um estágio de metaestabilidade, ele pode chegar à estabilidade, só que agora emitindo apenas radiação gama. Então seria uma maneira de uma estabilização nuclear com emissão única de energia, sem a necessidade de emitir partícula. Só que dessa vez nós não podemos chamar essa transformação de transmutação. Então perceba que o primeiro exemplo que eu coloquei para você, o molibdênio, ele transmuta a tecnécio por emissão beta. Já na segunda etapa, você tem o tecnécio se mantendo tecnécio. Então foi criada uma terminologia para você caracterizar o tecnécio antes da emissão gama e depois da emissão gama. E nós vamos chamar esse tecnécio antes de estabilizar de tecnécio em metaestabilidade. Então, galerinha, se o pessoal mencionar com você um elemento que apresenta metaestabilidade, basta você mencionar que a emissão gama seria suficiente para que aquele isótopo metaestável alcançasse a estabilidade. Nesse desenho, você tem aqui um cobalto que se converte a níquel
que tem metaestabilidade. Aí ele emite uma determinada quantidade de gama e atinge um outro estágio de metaestabilidade, emite mais gama para chegar à estabilidade. Então, assim, meio que entre aspas, obviamente nós não estamos falando da mesma coisa, é um estágio transitório em que você precisa ter uma perda energética para alcançar a estabilidade, ok? Sempre lembrando, gente, que a radiação gama, ela pode ser muito útil nos processos de irradiação. O que seria a irradiação? Você expor materiais à radiação gama para eliminar, por exemplo, germes ou contaminantes, sem deixar resíduo nuclear naquilo que você está irradiando. Então, um exemplo bem simples. Você tem ali um material cirúrgico contaminado com algum tipo de bactéria, vírus. Você submete aquele material cirúrgico à irradiação com gama. Você, depois que desliga a fonte de radiação, você não tem mais nenhum tipo de radiação naquele material. E, obviamente, aquela carga de radiação a que o material foi submetida é suficiente para fazer a eliminação de germes que estavam contaminando aquele material. Então, você tem a possibilidade de fazer irradiação em alimentos, né, em materiais cirúrgicos, de uma forma geral, para fazer asepsia de algum tipo de material que você queira ver livre de qualquer contaminação biológica, ok? Galerinha, eu sei que é um assunto que requer cuidado, requer estudo. Eu gostaria muito que você utilizasse dessa aula, estabelecesse seus resumos, passasse tudo isso para um caderno e efetivamente procurasse a nossa lista diagnóstico que fica na descrição do vídeo para você treinar os conceitos que nós vimos nessa primeira aula. Eu vou te esperar para a nossa próxima aula, em que estaremos tratando da cinética de desintegração nuclear, meia-vida, vida média e a parte que envolve os aspectos quantitativos da radioatividade. Fica com Deus, fica na paz e não deixe de me seguir, porque nós precisamos espalhar química. Fica com Deus e até a próxima, gente. Beijo no coração. Valeu!